Oi meninas! Hoje vamos falar sobre as sonecas, a construção da rotina e as janelas de sono. Vamos começar então falando sobre as janelas de sono. Vocês vão receber um material contando direitinho o que é as janelas de sono e o tempo para cada faixa etária. Mas eu quero explicar aqui rapidamente para vocês entenderem. As janelas de sono é o tempo que o bebê aguenta ficar acordado. Então é o tempo que o corpinho dele, para cada faixa etária, aguenta ficar acordado entre uma soneca e outra, ou entre a soneca e o início do sono noturno. Então, por exemplo, um bebezinho de 1 mês, ele aguenta aí no máximo 1 hora acordado. Então, a sequência que você vai fazer entre o bebê acordar, mamar, aí já tem uma atividade que é uma troca de fralda, um passeio na sala com o pai, com a mãe no colo, já é hora do bebê dormir de novo. Então é importante você observar as janelas de sono para cada faixa etária para você não deixar o seu bebê acumular cansaço. Diferente do que muitas pessoas acham, de que quanto mais o bebê fica acordadinho, quanto menos ele dorme, né, quanto mais cansado ele está, ele rapidamente vai dormir. No sono infantil o que acontece é o oposto. Quanto mais cansado o bebê está, mais ele acumula cansaço e com mais resistência ele vai ter para dormir. Por isso que é importante esse olhar cuidadoso para as janelas de sono, para vocês irem construindo aos poucos, porque nessa fase de 0 a 3 meses a rotina ela ainda é muito flexível, mas o que vai te guiar para uma construção da rotina de sono é um olhar para as janelas de sono do bebê. Então, a cada 1 hora e pouco, por exemplo, para um bebê de 1 mês, 1 mês e pouco, você precisa conduzi-lo para as sonecas. Você precisa favorecer o ambiente, levá-lo no colo, né, ajudá-lo a relaxar para ele dormir e não esperar que ele por si só ali feche o olhinho e durma. Então é muito importante um olhar para as janelas de sono. E eu vou te dizer o porquê. Quanto mais cansaço esse bebezinho acumula ao longo do dia, isso é, se ele não dorme as sonecas, se ele fica muito tempo acordado mais do que o corpinho dele aguenta, ele vai refletir num comportamento que chama efeito vulcânico. O que é o efeito vulcânico? A gente chama esse nome de vulcânico porque parece que o bebê explode como se fosse um vulcão. Então, no final do dia, muitos bebês ficam chorosos, irritados, cansados e isso é sono. Eles não dormiram bem durante o dia. E isso pode refletir tanto num efeito vulcânico no final do dia, que o bebê fica extremamente cansado pelo excesso de cortisol que ele acumulou no corpinho dele, porque quanto mais cansado o bebê fica, ele acumula cortisol e esse cortisol que gera o efeito vulcânico, ou esse excesso de cortisol acumulado no corpinho dele também podem gerar despertares na madrugada, com o bebê irritado, choroso, e isso é um reflexo do dia dele por não estar descansado de forma adequada. Por isso, para vocês organizarem aos pouquinhos a rotina do seu bebê, observem e organizem a rotina deles dentro das janelas de sono. Isso vai te guiar para ele não acumular cansaço e chegar no final do dia descansado, pronto para o sono noturno.